Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Terça-feira, dia 17/12. Vamos seguir aqui falando de Vasco, né? Das mazelas, das mentiras, né? Das sacanagens que fazem com o Vasco, né? Todos os dias. Bom, saiu aí num canal chamado Amo Vasco TV. Acho que é isso. Amo Vasco TV. Um cara colocando na capa dele que o Vasco poderia pegar empréstimo com um investidor. O Vasco poderia pegar empréstimo com um investidor. Olha o nível de fake, de sacanagem que fazem com o nosso Vasco. Eu acho que o nome do cara é Felipe alguma coisa, acho que é Bigode Alcunha, e o canal é Amo Vasco TV. Vasco pode pegar empréstimo com um bilionário, com um futuro investidor, com um investidor. Isso é de uma covardia, isso é de uma malandragem, uma sacanagem. Eu sei que tem muito idiotizado no Vasco, tem muito cara que entra nessas capas enganosas, porque são idiotizados mesmo, mas tem muita gente que não tem essa maldade, essa malícia. Não posso cobrar desses 25 milhões aí de torcedores do Vasco uma visão, um pé atrás, uma noção, uma inteligência de saber quais os canais que são mentirosos, quais os canais que são propagadores de fakes, né? De covardias. Então muita gente entra lá e persuadido por essas notícias, né? E aí o cara brinca com isso. E tem aí Amo Vasco TV, que parece que é um canal que tem bastante inscritos, não vi direito, acho que já passou de 100 mil, para você ver aí o nível de sacanagem que são feitas com o Vasco, né? Seguindo aqui, eu dei uma olhadinha hoje no GE, né? Sou crítico do GE desde quando eu abri meu canal, quando um suposto um cara que acompanhava o Vasco, que falava sobre o Vasco, ele foi dar foi dar sua opinião sobre um jogo do Vasco no dia anterior, ou 2 dias para trás, não vou lembrar agora. E ele falou assim: estou gostando muito do Pumita, só que o Pumita não tinha jogado esse jogo. Então de lá para cá, eu tive sempre ressalvas com o GE. Inclusive ontem eu soltei uma matéria aqui, soltei um vídeo sobre uma matéria do GE. O GE afirmando que era mentira a questão do presidente do Fluminense, com a alegação dele de que o Verrete tinha sido oferecido ao Fluminense. O GE negou isso, né, negava isso. E eu falava, para vocês que gostam do GE, que confiam no GE, que usam o GE como balizador de verdade, tem que aceitar então essa opinião, essa informação, né? Tem muita gente aqui que bota, deu no GE, como se fosse uma verdade sublime, uma verdade intransponível. E aí eu fiz um paralelo. Se você acha que o GE tem verdades intransponíveis, olha mais uma aí. Maurício, presidente do Fluminense, estaria mentindo quando disse que o Verrete foi oferecido a seu scout e blá blá blá, né? E aí já dei um bizu sobre o GE, sobre o seu proceder, né? Hoje eu trago o tal do João Almirante, né? Não sei se o Renato Gaúcho é o treinador dos nossos sonhos. Inclusive eles falam em nome de todos, né? Repito, João Almirante no GE fala: não sei se Renato Gaúcho é o melhor nome para nós e tal, fecha aspas, né? Como se ele tivesse condições de analisar alguma coisa. Primeiro que
99% das pessoas que falam de futebol não sabem mais do que o Renato Gaúcho, ou não sabem 30% do que ele sabe. E inclui aí desafetos dele da época do Flamengo, Renato Maurício Prado, Mauro César Pereira, né? Esses bobalhões aí que acham que entendem de futebol. E o Renato Gaúcho, ele provou, né? Ninguém ganha uma Libertadores, e serve também para o Diniz isso. Você pode não gostar do Diniz, mas não pode reduzir a qualidade dele em hipótese alguma. Ninguém ganha Libertadores à toa, né? E esse João Almirante falava, não, porque ele não fez um bom trabalho no Grêmio. À exceção do Inter, que foi uma aberração, mais 5 rodadas, mais 6 rodadas, o Inter seria campeão, ou não, aqui é uma brincadeira, o Botafogo poderia continuar ganhando. E minha torcida sempre foi do Botafogo, sempre será, por conta do meu pai, já falei isso aqui várias vezes. À exceção do Inter, né, todos os times lá da tragédia que aconteceu não podem ser analisados. Outro dia eu vi o pessoal analisando o Botafogo na final, cansado, descansando 15 dias, com um fuso horário na cabeça, e o cara analisando o Botafogo sem colocar esse ponto. E tem análises que você fala uma situação, não tem mais análise. Como é que você vai analisar uma situação que está maculada? Não tem como. Você não tem como analisar o Botafogo naquele jogo, cansaço, fuso horário, não existe isso. E você não pode analisar o Grêmio no todo, né? Ou os outros times do Sul também, à exceção do Inter, que é uma aberração, mesmo com a tragédia, explodiu. Você não pode fazer uma análise fidedigna do Grêmio, do Renato Gaúcho, por causa da tragédia, né? E o ano que o Vasco ficou sem jogar em casa bastante jogos, quase caiu, né? Então, esse João Almirante, parece que ele tem um canal isoladamente, depois foi pro GE, né? Eu não vejo GE, eu vou lá, não, eu não vejo GE para me dar credibilidade, para sustentar alguma credibilidade que eu fale. Tem youtuber que fala, GE falou isso. Então sempre com o pé atrás com o GE, sempre com o pé atrás contra o GE. E tá aí João Almirante, né? Falando do Renato Gaúcho, sem analisar a tragédia, né? E o engraçado, que ele fala assim, Renato Gaúcho não é o treinador dos nossos sonhos. Quem seria? Né? O Vasco aí ferrado de dinheiro e tal. E se o Renato Gaúcho estivesse em alta no Grêmio, não jamais viria para o Vasco. Jamais, né? Acabou lá o ciclo, problemas e tal. Então tem que pensar o seguinte, o cara entende futebol? Sim. Tem vínculo com o Vasco? Tem vínculo com o futebol do Rio de Janeiro? Sim. Bota pra treinar, porra, né? Outra coisa, o pessoal do GE, né? O pessoal do GE afirmando que ontem teve reunião com o Renato Gaúcho e que está tendo outra agora, né? Essa informação do GE. Não acredito nisso. Tudo no Vasco é uma mentira. Os caras que falam do Vasco são mentirosos, né? Não tem youtuber que dá notícia. Notícia seria fontes fidedignas. Os caras não têm, né? Tá aí, ó. O Amo Vasco TV dizendo que o Vasco poderia pegar empréstimo com um investidor. De onde ele tirou isso? É fake. Fake que dá visualização, né? Então, para fechar aqui, falei de alguns tópicos, né? Os fakes que estão acontecendo. E para concluir, é claro que eu queria Renato Gaúcho no Vasco. Claro, né? Só você ver aí as vezes que o Vasco jogou contra o Grêmio, 90% das vezes o Vasco foi pior. E foi engolido taticamente, né? No obstante, eu sei que ele tem alguns desafetos e mais. Esses bobalhões aí, que falam mal do Renato, é porque ele não é um repetidor. Às vezes vem lá um youtuber na coletiva do técnico e fala: eu acho que você fez isso de errado. Porra, o cara desencadeia aí uma resposta agressiva. Pergunta: Renato Gaúcho, você acha que você pode ter feito por engano essa substituição? Isso é uma coisa. Renato Gaúcho, você errou aqui nessa situação. É outra. É a forma do jornalista falar. E os jornalistas são arrogantes,
né? Muitos são pernósticos, né? Mas além de pernósticos, são arrogantes. E ninguém pode mexer com o jornalista. Falou mal do jornalista, nossa senhora, eles se unem, né? Parece motoboy em São Paulo, né? Você bate no motoboy, não paga lá a quantia que ele quer, chega uns 50 para te extorquir na hora. Eu já morei em São Paulo, vi em loco isso, né? Alguém bate num motoboy lá, às vezes uma mulher, coitada, arranca para, sei lá, o retrovisor do motoboy, vem 15, ela tem que fazer um cheque lá, ou fazer um pix. É mais ou menos isso aí, né? Falou mal de jornalista, né? Defendendo um merda de um jornalista, né? Um merda de um jornalista defendendo outro merda, e os caras viram bicho, né? Não pode, não sei o quê, blá blá blá. Bom, se gostou do comentário aqui do meu canal Vasque Análise, se inscreva aí, dá um like para mostrar ao YouTube engajamento, sininho para mostrar ao YouTube que você quer receber notificações, avisos de quando meus vídeos forem ao ar. Vasque Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.